Boa noite a todos, boa noite quem está no Brasil, boa noite aqui na Austrália. É um prazer pela segunda vez receber o Alexandre aqui conosco. Até algo que eu gostaria de compartilhar, nós estávamos falando agora há pouco, que quando a gente estava dando o aviso lá no Centro Espírita, a gente falava, né? Que o Alexandre já fez uma palestra muito linda a respeito de Jesus Cristo, que por sinal está lá na página do San Francis no YouTube, gravada lá. E foi uma palestra muito bonita, fechou com chave de ouro para os nossos corações. Ano passado foi em 17 de dezembro, foi uma partilha muito bonita, então convido a todos que quiserem assistir novamente, está lá e vale muito a pena. Então, esse projeto faz parte de um projeto que a gente iniciou no ano passado, de ter toda terceira quinta-feira do mês um palestrante diferente, fora da casa aqui do San Francis, aqui em Perth. E é muito bacana essa conexão, que a gente tem a oportunidade de ter alguns expositores falando para a gente, né, de um tema que ainda talvez não tenha sido trabalhado na casa. O tema fica à vontade, e hoje, para nossa alegria, e também, não sei se foi coincidência ou não, o Alexandre pode responder, a gente vai ter esse tema muito bonito, que é sobre Maria, mãe de Jesus, no mês das mães, né? Não podia ser mais oportuno. E pela segunda vez o Alexandre está conosco, esse será o tema de hoje à noite. Então, todas as terceiras quintas-feiras de cada mês, a gente tem esse palestrante especial, convidado, e sempre tem as informações lá no Facebook, né? Para quem quiser acompanhar. O Alexandre se diz um aprendiz do Evangelho e é membro do Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann, em Indaiatuba, São Paulo. É isso? Falei certo? Isso mesmo, Sabrina. Tá bom, Alexandre. Então, muito obrigada pela presença de todos. Tenho certeza que estamos bem acompanhados essa noite também, espiritualmente. E vou convidar todos para a gente fazer uma oraçãozinha de abertura. Tá? Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão, nosso querido companheiro de jornada, agradecemos humildemente a oportunidade de estarmos aqui novamente, aprendendo um pouco mais da sua palavra, com os nossos corações abertos, em calma, repletos de amor. Podemos estar juntos mais uma vez. Que o Senhor nos acompanhe, os mentores espirituais, os ancestrais dessa terra também nos abençoe. Agradecemos também pela oportunidade de estarmos aqui fazendo esse trabalho em comunhão agora com 2 países, com o Brasil e a Austrália. Um trabalho humilde e singelo que fazemos com muito amor. Te damos graças, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Que o nosso querido Alexandre seja inspirado pelos seus mentores e que nos traga mais uma palavra de conhecimento, de amor e de carinho à luz da doutrina espírita. Que tenhamos uma boa exposição, meus amigos. Graças a Deus. Passo a palavra para você, Alexandre. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Fica à vontade. Depois da fala do Alexandre, vai estar aberto para a gente fazer uns 15 minutos de perguntas e respostas. E ficamos aí à disposição. Né, Alexandre, com você. Obrigada. Boa noite aos amigos que estão em Perth. Bom dia a quem está aqui no horário brasileiro. Eu quero agradecer muito, dizer que é uma alegria imensa me reunir novamente com vocês, receber esse calor que vocês remetem nas palavras, nos sorrisos. É uma alegria muito grande. É uma bênção nós podemos dedicar alguns minutos do nosso dia para nos desvencilharmos das preocupações estritamente materiais, né, que normalmente consomem o nosso cotidiano,
E nesses instantes em que a gente olha para o céu e busca aquilo que há de maior, os esclarecimentos que estão à nossa disposição, nós somos regados, né, com uma vibração muito boa, uma energia muito boa, que é capaz de iluminar a nossa semana, os nossos dias vindouros. Eu quero cumprimentar vocês, o Ricardo, a Sabrina, a Andréia, por esse trabalho que tem realizado, esse trabalho obstinado de levar a reflexão, levar o estudo para todos os companheiros aí do St. Francis. Então, recebam meu abraço fraterno e meus votos de que continuem com essa assistência maravilhosa que tenho certeza vocês recebem desses bondosos amigos invisíveis. Parabéns pelo trabalho, é uma gratidão, uma alegria muito grande. É muito difícil, muito difícil falar de um espírito tão grandioso como Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Eu recordo aqui do registro de uma frase que é atribuída ao grande Isaac Newton, né, um dos pais da ciência moderna, que ele dizia a respeito do conhecimento científico que ele se sentia como um menino na praia, pegando conchinhas e pedrinhas, escolhendo uma mais bonita ou mais riscada do que a outra, enquanto o grande oceano da verdade, do conhecimento, estava à sua frente, ainda desbravado. E sempre que a gente tenta entender um espírito que está num grau de evolução maior que o nosso, a nossa capacidade de compreensão é diminuta, ainda mais quando se trata de um espírito de alta hierarquia, um espírito totalmente purificado, como é Maria de Nazaré. Então, o que nós podemos, apesar da bondade dos amigos do lado de lá, que nos trazem notícias, mas o que nós podemos realmente aprender, por enquanto, no nosso estágio evolutivo, no nosso estágio de compreensão, são apenas uns fragmentos, algumas conchinhas, né, perante esse oceano de bondade e de sabedoria que é um espírito como Maria de Nazaré. Mas mesmo esses fragmentos, acanhados, são suficientes para nos trazer um sentimento de muita gratidão ao Pai. Porque nós entendemos que a sua obra grandiosa, voltada para a nossa educação, é perfeita, é infalível. Nós nos damos conta, quando nós nos lembramos da grandiosidade de espíritos dessa natureza, de que está tudo regido por mãos sábias e infalíveis. E a descensão de Maria de Nazaré ao nosso mundo se deu justamente em razão da bondade do Pai, em trazer a nós, habitantes do mundo então primitivo, a luz que viria reordenar os valores morais do planeta. Era chegada a hora de o planeta deixar a infância moral, a infância espiritual, e o próprio governador planetário, o próprio sol planetário, sol espiritual, que é Jesus de Nazaré, aquele que viria encarnar como Jesus de Nazaré, vir em missão educativa para alterar completamente o panorama do mundo. E é nesse contexto, então, que a espiritualidade precisava identificar um espírito já purificado por milênios e milênios nas tarefas da maternidade, da educação e da subserviência a Deus, para que servisse não apenas de portal para que o mestre pudesse chegar ao planeta encarnado, mas também para que pudesse, durante a infância e os anos que antecederiam o início do messianato, o início do seu ministério na Terra, o Messias estar devidamente
protegido e orientado. Era necessário, portanto, identificar um espírito magnânimo, infalível nessa missão. E é importante lembrarmos que os tempos eram muito rudes. Além da importância da missão, os tempos eram muito difíceis, né? A violência, a incompreensão, a ignorância, o desejo de vingança, os desejos meramente materiais graçavam por todo o planeta. E, além disso, aquela que encarnasse com essa missão contaria com poucos recursos, ou quase escassos recursos materiais, dada a natureza da missão, de o Cristo renascer num lar humilde para exemplificar a sua natureza. Pois, ao contrário do que acreditávamos naquela época, o Messias não viria numa carruagem com exércitos para libertar-se do domínio de Roma e submeter outros povos. O Messias veio como um cordeiro, como humilde por excelência, para nos ensinar esses valores da humildade. Então, esse espírito foi identificado, um espírito que reunia todas essas características. Um espírito, segundo Miramês, que é o autor espiritual de uma obra muito importante sobre a vida de Maria de Nazaré, um espírito de pureza lirial, que durante o seu estágio na Terra, nessa missão abençoada, não teve sequer um único pensamento que não fosse conforme o bem e conforme as leis divinas. Esse espírito, segundo a tradição do mundo espiritual, é conhecido por Sofia e veio de mundos angelicais. Abandonou seu ninho de bem-estar angelical, o seu habitat puro, angélico, para cumprir essa missão, para, como mandatária do Pai, do Criador, cumprir essa missão de amor perante a humanidade. A espiritualidade, especialmente Miramês, nos dá conta que essa descensão do Espírito Sofia para a crosta demorou muitos séculos. A aclimatação energética, vibratória do espírito dessa envergadura moral e espiritual leva muitos anos. E durante esses estágios que o espírito percorreu até que pudesse aclimatar a atmosfera psicofísica terrena, o espírito Sofia fez questão de continuar trabalhando. Em todos esses estágios, criou frentes de trabalho, por onde passava, deixava consolidadas atividades e instituições de educação e de auxílio ao próximo. O espírito Miramês, que é aquele que traz maiores informações sobre a fase que antecedeu a chegada do Cristo no tocante à vida de Maria, nos lembra que Maria, além de outros atributos espirituais, e além de ter nos legado um outro amplo conjunto de valores morais e espirituais, simbolizou no nosso planeta a mulher do futuro, que é aquela que respira uma atmosfera essencialmente espiritual. E que assim, embora seja exemplo para todos, homens, mulheres, indistintamente, ela é, sobretudo, inspiração para as mães e para as mulheres, para que sintam, para que tenham confiança na grande elevação dos seus potenciais espirituais.
A ordem no mundo espiritual, quando se avizinhava esse grande acontecimento que era a chegada de Jesus no nosso planeta, era que todas as legiões de bons espíritos, de espíritos evoluídos, acorressem para a região da Palestina. Nazaré, em especial, toda a Galileia, foi inundada por seres angelicais. A atmosfera espiritual da Terra transformou-se completamente nos séculos que antecederam a chegada de Jesus. Como Nazaré era um local muito místico, em que os habitantes se dedicavam ao estudo das coisas espirituais, se dedicavam à oração, ao culto sincero a Deus, o planejamento espiritual decidiu que ali era o ambiente propício ao nascimento de Maria e à futura chegada de Jesus. Assim é que, segundo nos narra o espírito Miramês, que faço aqui um parênteses, figurou na cena evangélica. Miramês aparece nos evangelhos de Jesus, porque aquele jovem que aproximou-se certa feita do mestre, perguntando o que deveria fazer para ingressar no reino dos céus, e Jesus disse: segue os mandamentos, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo. E ele falou: mas isso eu já faço, mestre. E Jesus então aconselhou: então vá, vende todos os seus bens e me segue. E como aquele jovem era muito rico, recusou a oferta amorosa de Jesus. Miramês é esse espírito. E Miramês narra, desde o plano espiritual, que 3 anjos luminares da eternidade, chamados Gabriel, Rafael e Micael, trouxeram o espírito que viria a encarnar sobre Maria, a residência daqueles que seriam seus pais terrenos. Um casebre muito simples em Nazaré, onde moravam Eli e Ana. 2 judeus muito devotados a Deus, muito espiritualizados. Em sono, receberam a visita desses 3 anjos luminares e do espírito daquela que viria a encarnar como Maria de Nazaré, que, com a humildade que é característica de um ser tão elevado, ajoelhou aos pés de Eli e de Ana, aqueles que viriam ser seus pais terrenos, pedindo permissão para encarnar naquele lar e cumprir a missão magnânima, magnífica, de futuramente trazer à Terra o Messias divino, o missionário do amor. Com a concordância de Eli e Ana, ambos foram levados a planos altamente evoluídos, também em desdobramento, e orientados, esclarecidos acerca da natureza sublime da missão que desempenhariam a partir de então, a partir do momento que recebessem como filha aquela que seria o portal, que seria a mãe carnal do enviado divino. E se comprometeram, a partir de então, a fazer com que seu lar, que já era um reduto espiritual, a transformar aquele lar numa verdadeira igreja, num verdadeiro templo de adoração a Deus, de estudo e de recolhimento espiritual. E levaram à frente esse propósito, almas devotadas que eram. Durante o tempo em que o espírito preparava-se para encarnar, Sofia pediu
ao governador planetário e aos planejadores de toda essa missão do Cristo, que ela pudesse se integrar à grande equipe de espíritos que se ocupava do trabalho que vinha sendo realizado de dissipação das sombras no nosso planeta. Havia, naquela época, acredito que eu consiga compartilhar aqui uma tela. Só um instante. Não estou conseguindo. Conseguimos. Obrigado. Sim. Eu trouxe para a nossa leitura, para a nossa reflexão, um trecho do livro do Apocalipse, que nos dá uma ideia desse trabalho que Maria e essa equipe de trabalhadores espirituais, denominados ceareiros do bem, realizaram nesse momento do estágio evolutivo do nosso planeta. Esse trecho, aparentemente incompreensível, né, do livro do Apocalipse, eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Os espíritos nos esclarecem que nessa época, mais ou menos 2 bilhões de espíritos precisamos ser retirados da crosta por 1000 anos. Anjos, legiões de anjos, bilhões de anjos iluminados, trabalhadores de Jesus, ocuparam-se durante muito tempo de convencer, orientar os espíritos mais endurecidos. E aqueles que continuávamos nos recusando a submeter-nos a um novo padrão moral e que, em razão disso, podíamos atrapalhar, inviabilizar os projetos de renovação do mundo que se iniciavam com a chegada do Mestre, fomos recolhidos magneticamente por mais ou menos 1000 anos em colônias de reabilitação espiritual. E permanecemos impedidos de encarnar por aproximadamente 1 milênio, para que as bases do cristianismo pudessem ser assentadas sem que atrapalhássemos de forma muito importante esse projeto de renovação planetária. Então, foi nesse projeto que Maria, a esse projeto que Maria se integrou, em companhia de um espírito muito próximo a ela, João Evangelista, que foi o autor, né, da obra Apocalipse, e que mais tarde viria a encarnar como um outro luminar do cristianismo. Mais tarde, encarnou João como Francisco de Assis. Então, Maria se integra nesse trabalho de dissipação das sombras, né, de convencimento, de orientação e de retirada dos espíritos mais endurecidos, dos espíritos apegados ao mal da crosta terrestre, contribuindo para a limpeza psicofísica de todo o planeta, principalmente na Babilônia e em Jerusalém, onde havia um número enorme de entidades trevosas, apegadas à matéria, desejosas do mal, e cientes de que a vinda do Messias
estava próxima. Desejosos estávamos, portanto, de impedir que essa vinda pudesse trazer bons frutos. Esses espíritos, portanto, precisávamos ser recolhidos, se não nos submetêssemos ao jugo do bem, ao jugo do amor, a uma colônia, como de fato fomos por 1000 anos. Não era só no mundo espiritual em que prevalecia a ignorância e o apego à matéria. Também os encarnados não tínhamos a visão espiritual adequada e criávamos ambiente muito pouco propício à renovação planetária. Havia, no entanto, alguns espíritos mais avançados, alguns encarnados, com maior avanço moral, que se incumbiam de, a partir da Terra, dar o apoio devido para essas equipes de anjos, que aqui aportavam para concorrer com a tarefa do Mestre. Maria já havia encarnado em Nazaré, e há registro de que um grande rabino, pertencente ao Sinédrio, pertencente ao Templo de Jerusalém, foi incumbido pela espiritualidade superior, médium que era, de identificar em Nazaré a família de Maria e oferecer a proteção e a educação superior intelectual que o espírito necessitaria. Azedan Moá, então, esse rabino, esse sacerdote, muito evoluído, muito preparado, consegue, por via mediúnica, por sua sensibilidade, acorrer a Nazaré, onde sabia havia nascido Maria, e identificar a família, passando a partir de então a manter contato estreito com Maria, que desde os 7 anos apresenta uma inteligência soberba, magnífica, uma maturidade e um desenvolvimento espiritual totalmente incompatível, não apenas com a sua idade, mas com os conhecimentos, então, apreensíveis àquela época, deslumbrando esse sacerdote e todos aqueles que mantinham contato com ela. Sabemos que os anos se passaram e que quando Maria, que se entregava ao culto do Espírito, ao desenvolvimento dos dons espirituais, ao trabalho manual no tear, alguns anos depois, quando ela contava pouco mais de 15 anos, ela veio a desposar um espírito também muito devotado às coisas de Deus, José ben Jacó, que conquistara, ao longo de encarnações pretéritas, nas vidas recuadas, já alguns galardões, algumas conquistas de bondade, de justiça e, sobretudo, de subserviência e obediência ao Criador. José, que se entregava ao ofício da carpintaria e já tinha uma idade mais avançada, aceitou desposar Maria. O casamento era visto por ela, entretanto, como missão. E não como entendia José, até então, que gostaria de ter contatos íntimos com a esposa. Nessa época, o Messias já estava, depois de uma jornada longa de milhares de anos, em condições de encarnar na Terra. Os primeiros meses do casamento, nos informa Miramês, foram marcados pela incompreensão de José
a respeito da estatura espiritual de Maria. A diferença de estágio evolutivo era muito grande. José se sentia muito apequenado. E como Maria não correspondia às suas expectativas do que deveria ser um casamento, ele se afastou muito nesses primeiros meses. E recebia constantemente a advertência de anjos, de amigos espirituais, de que ele deveria cumprir com sua missão de proteger o filho que nasceria desse casamento, pois ele era um enviado de Deus. Mas José ainda não tinha estatura espiritual para compreender a grandeza desses eventos. Com o mestre já pronto, o seu espírito já em condições de encarnar, nos explica Miramês que a espiritualidade fez a necessária implantação de uma semente fluídica no útero de Maria. Explicam esses amigos espirituais que a incompatibilidade espiritual do Cristo era tamanha o ambiente terreno e a necessidade de seu trabalho na Terra não interromper o trabalho que continuaria a fazer durante a encarnação no plano espiritual, fez com que houvesse a necessidade de uma semente masculina ser trazida, um protogameta ser trazida de mundos mais avançados, para que pudesse haver a fecundação do óvulo de Maria. O corpo meramente fluídico do Cristo não poderia permanecer na Terra. E, por outro lado, um corpo que fosse como um corpo de carne que nós envergamos, também não seria apropriada a sua missão. Assim, é que espíritos de alta hierarquia foram incumbidos de recolher em um mundo próximo, mais evoluído, uma semente masculina que veio a ser inoculada, implantada no útero de Maria para a necessária fecundação. Maria, então, passa a trazer o Mestre Divino em seu ventre. Se seus pensamentos e sentimentos já eram puros e iluminados, passaram então a resplandecer. Tal era a luminosidade que o Mestre trazia para o seu ser. Maria narra a José da sua gestação, cuja incompreensão faz com que se lance num movimento de repudiar a esposa, já que não tivera com ela qualquer contato íntimo. Mas um anjo materializa-se perante José, em uma dessas noites em que ele pensava em abandonar Maria. E com essa materialização, e com o esclarecimento trazido por esse anjo, acerca da natureza divina de seu filho, de que ele era um enviado de Deus, aquele que viria para transformar a terra, do esclarecimento acerca da gravidade da missão
que ele, José, teria como protetor e tutor do sol do mundo, José finalmente entende o que estava acontecendo. E dessa transformação nasce um entrelaçamento espiritual de José e Maria, que passam então a unidos trabalhar com o único propósito de proteger o Salvador, que estava prestes a chegar para iluminar o mundo. Como a família de José era natural de Belém, e os romanos ordenaram que se fizesse um recenseamento nas terras da Palestina, ambos tiveram de acorrer para Belém. Lá, em razão do evento estatal, do evento governamental, do recenseamento, havia uma grande movimentação de comerciantes, de pessoas que acorriam para o recenseamento, e o divino casal não conseguiu hospedagem em qualquer lar, em qualquer estalagem, e foi buscar abrigo numa estrebaria, onde aconteceu o maior evento de todos os tempos no nosso planeta. Inundada pelas luzes do plano espiritual, que eram enormes, tantos que os evangelhos falam de uma estrela sobre a estrebaria, mas eram as luzes de todos os anjos da corte de Jesus, dos enviados do Pai, para aquele momento soberbo da história da humanidade. Jesus estava, então, nos braços daquela que seria para toda a eternidade o exemplo maior de dedicação à maternidade e de submissão à tarefa de educar e de proteger. Logo após o nascimento, alertados por amigos espirituais acerca do perigo que o Messias corria, já que havia ordem do rei Herodes para exterminar todas as crianças que haviam nascido, Maria e José empreendem fuga para o Egito, encontrando aí já a primeira aprovação com o Cristo já em seus braços. Há um registro de uma frase de Maria dizendo: sou apenas simples aia e tenho a honra de servir ao Mestre naquilo que posso ser útil. Maria, sabendo que o filho era um patrimônio coletivo, que era uma luz que devia brilhar para todos, jamais pretendeu granjear, obter qualquer bem material, conforto, poder, posição que pudesse melhorar a sua vida às custas do filho. Se ocupou apenas de zelar e de proteger, com mudanças constantes, e sabendo em seu íntimo que passaria por uma dor terrível, que seus sentimentos seriam traspassados por uma espada, porque naquele mundo de incompreensão e ignorância, a vida do seu filho estaria fadada a ser exterminada em algum momento. Eu trago duas passagens aqui do cotidiano da relação de Maria com Jesus, que bem demonstram não só a grandeza do Mestre, mas também a humildade do espírito de quem falamos, Maria de Nazaré. Ela diz, e Miramês nos reporta isso, que ela se sentia muito pequena na presença do filho, ainda criança.
E quando ele a chamava de mãe, na verdade, a ela parecia que ele a estava chamando de filha. E ela acrescenta que José ficava ainda mais acanhado com a grandeza de Jesus e que muitas vezes se escondia do mestre, ainda criança, por sentir-se muito apequenado. E que Jesus, percebendo isso, alterava imediatamente o seu comportamento e se fazia pequeno, escondia a sua grandeza para não ofuscar os pais. Há registro também de que, certa feita, Maria inquiriu Jesus o motivo de suas andanças, por onde ele andava, porque costumava ficar muito fora de sua casa, já pregando e ensinando. E lança várias perguntas quando ele se aproxima, e quando Jesus chega perto dela, ela percebe que ele está acompanhado por 3 sóis, por 3 espíritos muito luminosos. E que aí, então, ela se arrepende da pergunta e de ter recriminado o filho, dizendo: envergonhei-me por ter feito tais perguntas, pois concluí que ele estava melhor acompanhado do que se estivesse comigo. Temos registro posteriormente de que quando Jesus se entregou ao seu ministério, quando ele iniciou o seu messianato, e que Maria já estava desobrigada das preocupações diretas com a proteção de Jesus, ela se entregou à tarefa de cuidar de aproximadamente 3 centenas de rancenianos, 3 centenas de leprosos, que habitavam um lugar denominado Vale das Flores, nas cercanias de Nazaré. Homens, mulheres, crianças, em situações terríveis, que não tinham nem mesmo a alimentação básica, pois só uns poucos tinham saúde para sair em busca dos alimentos, e mesmo assim corriam enorme risco, porque eram apedrejados. Maria se entregou, então, de todo o coração à tarefa de proteção desses aproximadamente 300 rancenianos que habitavam o Vale das Flores. Identificando-se como mãe dos Messias, criou ali uma comunidade fraterna, transformou completamente o local, fez com que eles, com a consciência da vida futura, de que os acontecimentos dolorosos não eram senão um segundo na eternidade do Espírito, fez com que aquela comunidade se transformasse completamente do ponto de vista espiritual. Nos transportamos, então, para o Calvário, onde Maria, aos pés da cruz, relembra toda a infância, o desenvolvimento daquele ser iluminado, toda a sua bondade, toda a sua elevação, e vê aquele que para ela ainda era um menino, pregado ao madeiro infame. No maior símbolo de injustiça que já houve para a humanidade, pois não houve ninguém mais justo, mais bondoso, mais amoroso que Jesus. Suportando a dor acerba, a dor indescritível de ver aquele todo justo, todo caridoso, passando por uma provação em razão da nossa incompreensão, da nossa maldade, Maria só bendizia ao Pai e, em espírito, se submetia aos seus desígnios, orando pelo Filho, é claro, mas dizendo: faça-se na serva a vontade do Pai. O Cristo, olhando para sua mãe, a convida a prosseguir na tarefa de cuidar dos outros, dizendo e apontando para o apóstolo João, que estava ao lado de Maria: mãe, eis aí teu filho. E dizendo a João:
Filho, eis aí a tua mãe. E mensagem que alarga os vínculos de família que todos temos, para que enxerguemos a família universal como a nossa família. Há um outro relato do espírito Amélia Rodrigues, de que Maria vem do sofrimento de Tamar, que era mãe de um daqueles que foi crucificado, que foram crucificados ao lado de Jesus. Era mãe de Dimas. Tamar estava em desespero, pois como ela, não conhecia a realidade da vida futura. O espírito Amélia Rodrigues nos conta que Maria, vendo o sofrimento de Tamar, aproximou-se da mãe, que afogava-se em lágrimas, e perguntou: é teu aquele crucificado da direita? É teu filho? E Tamar lhe respondeu: sim, é meu filho. Então, mulher, disse Maria de Nazaré, se meu filho, o do meio, disse que atenderia o seu filho no reino dos céus, crê, porque meu filho é o excelente Filho de Deus, é o Messias. Não tema, que ele será acolhido. E abraça fraternalmente Tamar, mãe de Dimas, consolando e amparando, mesmo naquele momento de extrema dor para o seu coração. Os anos se passam, os discípulos se dispersam, e Maria acaba indo residir em Bataneia, onde fica por alguns anos, até que o apóstolo João vai a seu encontro e lhe leva para morar em Éfeso, onde Maria passa em uma pequena casa próximo ao mar, a atender a todos aqueles que procuram orientação, amparo, socorro, por doentes, desesperados, em um local que ficou conhecido como Casa da Santíssima. A todos os aflitos que passavam por tribulações, por doenças, Maria atendia com amor inexcedível, lembrando: tudo passa, isso também passa. E por anos e anos, ali foi o ponto de luz, de dispersão do conhecimento, de reprodução das verdades evangélicas e, sobretudo, da prática da caridade por esse espírito tão bondoso. Passados os anos, o corpo de Maria já estava desgastado. E certa feita, em determinada noite, ali aparece um pedinte que se aproxima dela e começa a travar um diálogo muito terno, muito fraterno, carinhoso, falando das maravilhas dos reinos dos céus. E Maria reconhece aquela voz e passa a emocionar-se. Aquele pedinte tinha em ambas as mãos as chagas. Maria reconhece Jesus na figura daquele que estava à sua frente. Olhando para os pés, também identifica a marca dos cravos e, em seguida, a marca da lancetada no peito. Maria quase que se ajoelha aos pés do Cristo, que ali estava na figura daquele pedinte. Mas o Cristo a impede. Jesus, então, ajoelha-se ao pé da mãe e diz: minha mãe, eu vim te buscar, porque meu Pai quer que seja a rainha dos anjos no meu reino. Maria ainda demora algumas horas para se desligar do corpo físico. Antes de voltar à pátria espiritual, mas já desvinculada do corpo físico, do envoltório carnal,
pede para ser levada aos circos de Roma, onde vários cristãos estavam encarcerados, aguardando serem abatidos pelas feras das arenas romanas. E lá, espiritualmente, aproxima-se deles, fazendo renovar-lhes os ânimos, para que enfrentassem aquela prova tão difícil. Maria, então, retorna ao reino espiritual como a rainha dos anjos. Do mundo espiritual, temos notícia que ela continua desenvolvendo inúmeras atividades em prol do próximo, em prol de nós, a quem o seu amor continua tutelando. O espírito Ivone Pereira, na obra Memórias de um Suicida, nos traz relato da Legião dos Servos de Maria, a equipe de trabalhadores que se incumbem de percorrerem os vales sombrios onde ficamos, os suicidas, para recolher aqueles que já estão em condições de receberem tratamento. Nessa mesma obra, há registro de uma entidade, de uma instituição hospitalar denominada Hospital Maria de Nazaré, que recebe as almas despedaçadas desse vale de sombras, do vale dos suicidas, e oferece o tratamento adequado. Há também notícia da Mansão da Esperança, que é uma enorme cidade universitária, com inúmeros prédios ocupados por professores e por alunos do plano espiritual que já estão em condições de reabilitação. Ali há cursos universitários de filosofia, ciência, psicologia, moral, pedagogia, cosmologia, tudo isso sob os auspícios desse grande Espírito Maria de Nazaré. Preocupado aqui com a disciplina do tempo, eu já vou encerrar, apenas lembrando do conjunto de valores espirituais que podemos reter da análise, ainda que fragmentada, da vida de um espírito tão puro e tão evoluído. Um deles é o acatamento incondicional à vontade de Deus. Maria nos legou também um exemplo de união absoluta para com o Mestre, simbolizada não apenas pela figura dela, reluzente com o menino em seus braços na estrebaria, mas também por ter permanecido firme aos pés da cruz, jamais abandonando o Mestre, convidando a todos nós à união dessa natureza em espírito, em pensamento, com aquele que é a luz das nossas existências. Maria é exemplo também de resignação perante o sofrimento. Ninguém experimentou dor maior que ela, pois nenhum espírito era mais amoroso, mais venerável que seu filho, mas permaneceu confiante, submissa à vontade do Pai, durante toda a vida, mesmo sabendo qual seria o destino de seu filho na experiência carnal. Jamais movendo um dedo para alterar essa trajetória traçada pelo Cristo. Maria é também exemplo de trabalho incessante, não só nos momentos que antecederam a chegada do Cristo. Durante a sua vida, o trabalho essencial de proteção, acolhimento, orientação, pelo trabalho que desenvolveu no Vale das Flores em prol dos rancenianos,
e pelo trabalho que realiza até hoje, diuturnamente, em proveito de todos nós, almas despedaçadas pelo nosso próprio arrependimento, pelas nossas próprias culpas. Que ela sirva de inspiração a todos nós e que nós lembremos que a todo instante, quando recorrermos ao médico dos médicos, provavelmente seja ela que venha fazer os curativos nas nossas almas, sempre machucadas e sempre doentes. Lembrando que ela não abandona jamais e tem um carinho especial com as mães que estão em dificuldades. Que todas as mães se sintam, então, supremamente amparadas por esse espírito de luz. Eu agradeço e peço desculpas por ter excedido um pouco no tempo que me foi destinado. Não tem problema, Alexandre. Outra exposição muito linda, né, Alexandre? Muito obrigada. Eu tive que fechar aqui porque me senti emocionada várias vezes. Um momento muito bonito. Eu gostaria primeiro de deixar aberto, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Alexandre? O pessoal agora pode abrir os vídeos, pode tirar do mudo. Sabrina, posso fazer um pedido? Pode. Não sei se é possível, sem prejuízo de a gente continuar. Eu não consegui exibir aqui, no tempo, as obras em que eu baseei essa nossa conversa. Eu posso compartilhar enquanto a gente vai conversando? Para quem quiser anotar ou fotografar, eu vou deixar alguns momentos e vou passar para a seguinte. Pode ser assim? Pode, por favor. Será muito bom. Está visível? O primeiro é de Miramês, né? João Nunes Maia. Isso, eu vou deixar algum tempinho, se alguém quiser ir perguntando, a gente vai conversando, e aí eu vou passando os outros. Pode ser assim, ou quer que eu passe todos? Vou O passando? Ricardo, ele continua gravando. Então, Perfeito, então. Então eu vou passando aqui, perfeito. Pode ser muito bom. Bom. É isso. Tá bom. Muito obrigada, Alexandre. Imagina, eu que agradeço. Acho ótimo mesmo. É gostoso a gente saber as referências, né? É gostoso a gente... Eu queria fazer uma pequena partilha antes de abrir para as perguntas. Hoje, eu estava ouvindo, tem a radionovela de Há 2000 anos. Não sei se todo mundo sabe. Tem radionovela. Então, hoje eu estava trabalhando e estava aproveitando para ouvir, né? Então, foi a vida da vida de Emmanuel, né? Porque ele vem... E aí eu estava me questionando assim, como será que vai ser a exposição de hoje à noite? Porque eu gosto muito de saber a história da história, por detrás da história. Era uma das minhas perguntas. Se você sabia quem tinha sido Maria antes de ser Maria. E aí eu estou me sentindo até arrepiada. Quando você começou a falar, eu falei, nossa, é muito encontro. Então, obrigada mesmo, viu? Vou deixar aqui, que eu já falei muito, vou deixar para os meus amigos aí que quiserem fazer alguma pergunta para ti, mas, de novo, agradecendo. Obrigada, viu? Alexandre, eu não tenho pergunta, não, só tenho mesmo a agradecer pela excelente exposição. Nossa, eu estava, enquanto você falava, fui buscar a biografia, né? Vi esse do Miramês. Só que é uma pena a gente estar num país tão distante do Brasil e que é tão caro a gente comprar livro que vem daí, né? Nossa, nós brasileiros nós temos sabe, tanto livro bom,
tanta fonte maravilhosa de pesquisa, de leitura, né, para a gente poder, né, enriquecer culturalmente, entender como é, né, esse background né, desses espíritos maravilhosos como Maria, né? Nossa, nossa, eu tô sem palavras, foi perfeito. Muito obrigado mesmo. Imagina, Helder, eu que agradeço as palavras suas e da Sabrina, vocês são tão gentis, tão amorosos, eu não tenho como retribuir tanta gentileza. Eu só queria entregar essas palavras suas a quem realmente a gente tem que agradecer, né? São esses espíritos que já estão num nível muito mais evoluído que nós, né? Miramês, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, o Camilo Cândido Botelho, né? O Camilo Castelo Branco, que é autor da obra Memórias de um Suicida, e que se ocupam de nos trazer aquilo que nós já somos capazes de compreender, né? E não se esquecem que nós estamos precisando de luzes aqui, e eles vêm nos trazer essas luzes, né? Eles são amigos muito, muito importantes para a gente, para a nossa evolução. Então, eu agradeço a esses amigos também, como você, por essa contribuição que eles trazem para a gente. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta agora? Eu também não tenho pergunta, mas só queria agradecer, Alexandre. Realmente é como se você estivesse nos abraçando. Dá para sentir o seu calor, o seu amor, o seu envolvimento em cada palavra, e realmente muito especial poder estar aqui essa noite ouvindo, refletindo. Eu confesso que eu sempre tive uma certa dificuldade de entender, de buscar um relacionamento com Maria, até porque não tenho essa informação, esses dados históricos que você passou hoje, então preencheu uma série de lacunas na minha cabeça e me fez me sentir muito acolhida pelo amor dela. Então, eu agradeço de coração as suas palavras e, com certeza, assim como a de Jesus, eu vou querer ouvir de novo depois. Um forte abraço, viu? Muito obrigado, Andréia. Muita bondade sua. Obrigado, viu? Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma partilha, alguma pergunta? Eu queria só lembrar, tem um comentário aqui de Paulo Sérgio, né? Agradecendo, dando parabéns e agradecendo pela palestra. Tem também Maria Sueli, deu os parabéns pela palestra. E eu sigo no coro que foi já falado, não tenho perguntas, mas realmente foi muito boa. Ao meu gosto, a palestra, a forma como você expõe, ressoa muito a mim. É um jeito que eu gosto, né? Então, o ritmo, tudo, para mim, foi muito bom. E o assunto é um assunto muito delicado, né? Você tocou em tópicos, em pontos interessantes, né? Como a questão da concepção de Cristo no corpo físico, e não se furtou aquele tópico e conseguiu colocar de forma bem interessante. Eu gostei muito da palestra e também, como Sabrina, é emocionante. O que é relatado, realmente, quando a gente vai vivenciando, como me lembro de uma palavra de André, uma vez ela falou sobre o livro 2000 anos, acho que foi 2000 anos, ou Paulo Estevam, que você falou que lia e se via presente no livro, André. E eu me senti da mesma forma. Você foi falando, para mim, eu estava assistindo um vídeo aqui na minha frente e estava lá. E aí as imagens são de inspirar uma humildade que é desconcertante. E engraçado, como Sabrina tinha colocado, eu tive uma pergunta que, antes de eu fazer a pergunta, você colocou a resposta. Eu me perguntei, você falou sobre a questão de quando Jesus Cristo foi descendo para a Terra, ele tinha que ir se aclimatando. E me veio na cabeça justamente a questão, o que aconteceria
se um espírito tão grande viesse de vez para entrar, se incorporar no corpo terreno. E foi colocado naquele trecho que você colocou, falando, olha, se ele tentasse entrar no corpo, né, terreno, não ia conseguir, o próprio espírito não entendi se o corpo ia se desfazer ou se o espírito não ia conseguir permanecer. O que faz sentido, porque a energia seria muito intensa, então o corpo não ia conseguir aguentar. E eu achei interessante, porque foi uma questão também que eu tive, e né, durante a apresentação você já colocou, eu falei, pô, legal. Mas é isso, muito obrigado, gostei muito da palestra. Eu agradeço, viu, Ricardo? Assim, são pontos, né, que realmente nos põe para pensar, e a doutrina espírita nos convida realmente a refletir, né, e a submeter tudo sobre o crivo da razão. Aquele controle universal dos ensinamentos dos espíritos que Kardec nos convida, né, lembrando que não é porque uma mensagem vem do plano espiritual que nós devemos acatá-la, né, nós devemos sempre confrontar isso com a razão, com a lógica, observar a linguagem do espírito, o propósito com que ele faz aquela comunicação, de preferência cotejar essa informação com outras já obtidas por intermédio de outros espíritos e de outros médios. Então, tudo isso a gente deve fazer e não acatar qualquer informação indistintamente. Eu lembro que essa questão do corpo de Jesus, que foi alvo, né, foi objeto de discussão teológicas a respeito, ao longo dos séculos, né? E Kardec nos lembra lá na Gênese, no capítulo 15, que o corpo de Jesus era de fato diferente, né? Kardec assinala isso, que o corpo de Jesus era aurido da parte quintessenciada da energia planetária, e que ele precisava ter um corpo que permitisse o intercâmbio com as duas esferas, né? Que permitisse o intercâmbio com a esfera espiritual. Kardec lembra disso já lá na Gênese. O que vem ao encontro, né, dessa informação trazida por Miramês, de que Jesus não poderia, né, nessa sua missão educativa, vestir um corpo carnal como ordinário, vamos assim dizer, comum, como o nosso, né? Não só em razão da incompatibilidade do seu perispírito e do seu espírito com a matéria densa aqui do nosso planeta, mas em razão também das faculdades que ele precisaria exercer. Então, eu acho que tudo isso vem nos esclarecer. Às vezes pode parecer uma coisa meio maravilhosa, né? Mas no meu julgamento, isso está bem de acordo com a lógica, com a razão, e também com essa instrução que eu mencionei da codificação. Mas temos muito para aprender, e convido todos a lerem essas obras, né? Na obra de Miramês também, eu não tive tempo aqui de falar tudo, mas certamente vocês vão conhecer tudo isso de forma muito menos pálida do que eu sou capaz de trazer aqui. Esses espíritos falam que o nascimento de Jesus, que o parto de Jesus foi uma cesariana espiritual, né? E quando eu li isso, eu fiquei pensando, puxa vida, que coisa maravilhosa. Mas, por outro lado, se nós sabemos que hoje a cesariana, apesar de não ser o método mais recomendável, mas é o método mais seguro, né, de quando pode ter qualquer intercorrência, né, de trazer, de não ter nenhuma complicação, né, aquele que menos traz complicação. Se os espíritos que aqui estavam eram capazes e eram, né, de retirar do útero, sem a necessidade de submeter a expulsão do Messias pelos canais do corpo de Maria, me parece algo relativamente lógico, né? E é isso que fala Miramês, que foi uma cesariana espiritual que eles fizeram e retiraram Jesus do útero de Maria. Mas, claro, tudo isso a gente deve submeter ao crivo da razão, e lembrando, como faz Kardec, né, que isso tem até um pouco de curiosidade da nossa parte, porque a superioridade de Jesus, ela não está no corpo físico,
né? A superioridade de Jesus é a sua superioridade moral, espiritual, de conhecimento e, sobretudo, de amor. É claro que nós que somos apegados à matéria, quando nós ouvimos falar dessas coisas, isso chama a nossa atenção, né? Mas Kardec faz questão de frisar isso. A superioridade de Jesus não advém da diferença do seu corpo, mas da diferença sideral que ele tem de nós em amor e sabedoria. Muito obrigado a todos. Tem mais uma pergunta de Maria Sueli. Há quantos anos você estuda a doutrina espírita? Ricardo, eu cresci em lar espírita. Eu tive conhecimento dos fundamentos da doutrina espírita, ainda criança, adolescente. Frequentei centros espíritas na minha juventude, mas que eu me dedico com maior afinco, né, com estudo sistemático e metódico da doutrina espírita, aproximadamente 10 anos, talvez um pouquinho mais, 10, 11, 12 anos, mais ou menos isso que eu passei a me dedicar com mais responsabilidade, porque eu acho que essa é a primeira responsabilidade nossa, né, educar o espírito eterno, e esse conhecimento que está à nossa disposição, como lembrou o Helder, né, a gente tem um manancial de conhecimento partilhado por esses amigos bondosos. Se nos ativermos só a obra psicografada pelo Chico Xavier e pelo Divaldo, são quase 800 ou mais de 800 livros, né? Quando a gente verifica, né, toda a gama de conhecimentos que tem, de psicologia, de química, de física, de cosmologia, nós vamos ver que quando a humanidade se debruçar sobre isso com afinco, né, e que todos esses seres luminosos que já estão aqui na Terra e que se entregam ao conhecimento científico, ao estudo, enxergarem a vida futura, enxergarem a vida eterna como ela realmente existe, tanto que a humanidade vai avançar, né? Porque aí nós vamos estar recebendo conhecimento não só daqueles que são mais avançados que nós, que estão do outro lado, mas de inúmeros que estão aqui, que também são muito mais avançados, mais inteligentes, têm mais capacidade e que vão nos trazer uma gama maior de conhecimento. E quero deixar um abraço aqui muito grande para os meus amigos Paulo Sérgio e Sueli, em quem eu me inspiro muito e que são exemplos aí para todos nós. Mais alguém, gente? Alguém quer falar alguma coisa, fazer uma partilha? A impressão que eu tenho é que a gente pode ficar aqui a noite toda, né, conversando, aproveitando o Alexandre. Oi. Oi, bom dia de novo. É uma alegria imensa a gente poder ouvir o Alexandre, né? Ele tem um carinho tão grande pela doutrina espírita e também por determinados temas que a gente percebe que é uma reverência muito grande. E isso que para a gente é importante, né? Porque toca o nosso coração. Então, é agradecer mais uma vez por esses momentos aí que estamos compartilhando esse momento muito precioso. Então, um grande abraço, Alexandre. Obrigada a todos vocês também pela oportunidade. Obrigada. Eu agradeço muito a sua sempre fraternal gentileza, Sueli. E queria acrescentar aqui, conversávamos aqui uns minutos antes de iniciarmos a reunião, o Ricardo e eu estava dizendo a ele, né, da dificuldade que é falar de um espírito tão puro, tão elevado, que escapa totalmente a nossa capacidade de compreensão, e que se pela razão tudo parece tão distante para nós, tão incompreensível, por outro lado, nós temos um vínculo emocional muito grande com esse espírito, que é Maria de Nazaré, né? Todos nós. Eu tenho certeza que em momentos de extrema dor, de extrema dificuldade, quando não enxergávamos a luz, quando não enxergávamos perspectiva para o nosso espírito
combalido ao longo das nossas muitas experiências na vida carnal e na vida espiritual, foi por ela que nós fomos amparados e socorridos, né? Quer diretamente ou quer por seus inúmeros trabalhadores, porque nós sabemos que a obra de caridade é a tônica do trabalho de Maria de Nazaré, que é a rainha dos anjos, ou seja, ela é aquela que superintende todas as atividades daqueles que chamamos anjos, daqueles que são os amparadores, socorristas espirituais. Então, se por um lado nós temos dificuldade de entender com a razão, o nosso vínculo emocional é muito grande. Então, se pensarmos nela, se abrirmos o nosso coração para esse espírito magnânimo, nós vamos sentir imediatamente uma proximidade muito grande, né? Não só na dor, mas sobretudo na dor, porque ela não desampara, ela vem ao nosso auxílio e certamente já nos auxiliou muito em momentos muito críticos da nossa vida como espíritos eternos. O Helder só está perguntando ali para ti, qual dessas obras que você citou, você recomendaria para leitura, mas para estudo mesmo? Sabe, quando a gente estuda Kardec aqui, assim, num grupo para estudo mesmo, nessa linha mais ou menos, qual você indicaria mais para estudo? Helder, olha, essa obra do Miramês, ela é inteiramente dedicada à vida de Maria de Nazaré, a obra inteira. Aquela obra que eu mencionei no final, que chama Maria, Mãe de Jesus, né, que é de psicografia de do Chico Xavier e de Ivone Amaral Pereira, ela é uma compilação de outros livros, um livro magnífico, cheio de poemas, que também fala muito ali sobre a vida de Maria. As outras obras, elas têm alguns capítulos, né? Na obra Boa Nova é um capítulo que é ditada pelo Espírito Humberto de Campos, é o capítulo sobre a passagem de Maria no Calvário e aquilo que se seguiu, né? A vida dela em Éfeso e o desencarne de Maria, né? Essa visita que ela recebeu de Jesus, que Jesus veio a buscar aqui no plano material, né? Materializado como um pedinte. E no livro psicografado pelo Divaldo, Até o Fim dos Tempos, há um capítulo que conta desse episódio em que ela ampara no momento crítico ali no Gólgota, a Tamar, que é a mãe do Dimas, né, que seria que foi um dos ladrões crucificado ao lado de Jesus. Então, com esses a Memórias do Suicida conta dessas atividades de Maria no plano espiritual. Então, livros mais centrados mesmo na vida de Maria é o escrito pelo Miramês, Espírito Miramês, psicografado pelo médium João Nunes Maia, e a obra Maria, Mãe de Jesus, que foi feita através de compilação de mensagens psicografada pelo Chico Xavier e pela Ivone Amaral Pereira. Perfeito, perfeito. Obrigado. Então, acho que é isso, gente. Mais Não sei alguém se quer vocês falar? todos já viram. Essa imagem que a gente costuma ver de Maria, eu não sei se todos sabem da história dela, mas é curiosa. Eu vou pôr aqui, se vocês permitirem. Vou tentar voltar aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Essa imagem de Maria tem uma história curiosa, né? Eu não sei se todos conhecem, mas eu vou repetir rapidamente aqui. Chico Xavier era muito devoto de Maria. E ele queria muito
conhecer a imagem de Maria e pediu então a Emmanuel que a descrevesse para ele, ou que de alguma forma permitisse que ele conhecesse a figura de Maria. E isso dá bem uma ideia, né, da estatura espiritual de Maria de Nazaré. Emmanuel disse que não tinha como acessar um espírito dessa hierarquia, né, que ele, Emmanuel, não tinha acesso a um espírito tão grande, tão grandioso, tão imenso como Maria de Nazaré. Foi então que o Chico Xavier lembrou de um trecho da obra Memórias dos Suicidas, né, de um suicida, que foi psicografado pela Ivone Pereira, em que o espírito Camilo Castelo Branco fala que quando ele chegou no Hospital Maria de Nazaré, lá no plano espiritual, recolhido do Vale dos Suicidas, tinha uma parede com um retrato de Maria. Então o Chico pediu, Emmanuel, você não pode fazer o favor, então, de ir lá no Hospital Maria de Nazaré? Lá você pode? Lá eu posso. Vai lá no Hospital Maria de Nazaré e vê esse retrato e traz aqui essa descrição para mim. Então, foi feito isso, né? O Emmanuel visitou o Hospital Maria de Nazaré e depois, por meio de psicografia, ditou um retrato falado por um artista encarnado, como se faz esses retratos falados forenses, né, de polícia investigativa, até que chegassem a essa imagem de Maria de Nazaré, que é aproximadamente, né, claro, o que existe, um quadro que existe lá no Hospital Maria de Nazaré, no plano espiritual. Eu acho que eu até transcrevi o trecho aqui nessa Memórias de um Suicida, né? No alto da parede tinha uma obra, era um quadro da Virgem de Nazaré, algo semelhante ao painel de Murilo. Murilo aqui é o Bartolomeu Murilo, né, que é um pintor espanhol que tem uma obra magnífica sobre a Madonna. Então, foi dessa forma que foi feito esse retrato de Maria de Nazaré. Fica aí mais uma curiosidade, mas para mostrar, que mostra bem a hierarquia espiritual de Maria, e o amor que esse grande missionário que foi Chico Xavier tinha por ela. Chico é indiscutível, né? Chico é maravilhoso, né? Maravilhoso. Para ver que até Emmanuel, né, atendeu o pedido do Chico. Exato. Ai, meu Deus. Alexandre, se puder, acho que nós vamos ficar contigo aqui a noite toda. A noite para nós, né? É o período da manhã aí para vocês. Alexandre, obrigada mais uma vez. É um momento muito bom para nós, que estamos aqui, né? Longe de casa, longe do Brasil, com muita saudade. A gente está bem, graças a Deus. Mas, assim, a gente está com muita saudade e quando a gente tem esse intercâmbio, claro, todos nós falamos com a nossa família diariamente, mas esse intercâmbio com a pátria do Evangelho, sabe, é diferente, é muito bom. E, como sempre, eu gosto sempre muito de agradecer quem é daqui da casa, o Paulo, quem é expositor, sabe? Quem se propõe a estudar e a trazer para a gente coisas que talvez tão cedo a gente não fosse ter acesso, né? Porque a leitura demanda tempo, e não é só ler, né? Só ler e passar o olho e ter a meta atingida no final do livro. A gente procura estudar, prestar atenção nos detalhes, né? E quando a gente ganha tanta informação assim de mão beijada, né? Vamos dizer, através de uma exposição como a tua, com tanta curiosidade, com tanta coisa boa, assim, é uma gratidão imensurável mesmo para nós, viu? Muito obrigada de coração, espero que em outros momentos a gente possa estar junto de novo. Um bom trabalho para vocês aí em Indaiatuba também, acredito que está um pouquinho parado, né? Mas, por causa da pandemia, mas o mundo espiritual não para, né? Por nós todos, por todos os filhos do Cristo, né? Muito obrigada. Então, você quer dizer mais algumas palavras? Não, eu só tenho a agradecer a oportunidade dessa conversa maravilhosa e o carinho de vocês, a confiança,
e dizer que estou sempre à disposição para conversarmos e parabenizando pelo trabalho de vocês, que é essencial. Muito obrigado, viu? Então, vamos fazer uma oração, então, de encerramento? Pode ser? Claro, eu faço. Pode ser, será maravilhoso. Ah, Obrigada. como preferir, sabe? Posso fazer? Pode? Obrigada. Então, retenhamos nesse instante precioso do nosso dia a imagem reluzente, deslumbrante de Sua Majestade, o Cristo planetário. Imagem que nos acalma, que reequilibra as nossas emoções, que nos dá a certeza de que nossa vida tem uma condução segura, amorosa e infalível. E enxergamos esse espírito soberbo nos estendendo a mão e convidando-nos a seguir o seu caminho, que é o caminho da caridade, convidando-nos a sermos mais amorosos, a olharmos para aqueles que nos ladeiam com mais amor, com mais compreensão. E olharmos-nos também no espelho, de forma mais compreensiva, de forma mais caridosa. Esse mestre divino que tem ao seu lado esse espírito radiante que é Maria de Nazaré, convidamos a entrar nos nossos lares, a levarem a luz magnífica que deles irradia para as nossas casas e para os nossos familiares, para que os nossos dias sejam temperados com esse amor magnífico. Pedimos a Maria de Nazaré que nos cubra com seu manto constelado de amor. Anjo que és, acolha-nos sob as suas asas. Ampara-nos com seu amor maternal. Fortificados por esses fluidos que recebemos de Jesus e de sua Mãe Santíssima, nós queremos dizer: Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria de Nazaré, Mãe do Salvador planetário, ampara-nos agora e na hora do nosso regresso à pátria espiritual. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.